Os números do Diniz são muito ruins. Isso aí a gente está observando. A atuação oscila. Ora a gente faz um jogo bom, ora faz um jogo ruim, ora faz um tempo bom, ora faz um tempo ruim, ora cria muito, ora não cria nada. É um time inconstante. A culpa é de quem? Se a gente parar para pensar nisso. Eu não vou fulanizar. Aliás, é o tema do vídeo que eu vou deixar daqui a pouquinho para a galera do Clube de Membros. Quem é Cruz Maltini Trem-Bala Novo vai acessar esse vídeo em que eu falo se tem uma fulanização desse culpado. Mas eu quero trazer, assim, o dinizismo. Né? O que é o dinizismo? Qual é a essência, o conceito dinizismo? É ter posse de bola, ter volume de jogo, ter mais finalizações, empurrar o time adversário numa marcação alta, é ter um jogo em que as peças estejam mais aproximadas, que as linhas estejam mais agrupadas, que não saia na base do chutão. Esse é o conceito do Diniz, que popularmente ficou como o dinizismo. O Vasco consegue não dar chutão? Consegue. O Vasco consegue ter volume de jogo? Consegue. Ontem, por exemplo, teve mais posse de bola que o Mirassol. Consegue ter mais finalizações com o adversário? Em alguns momentos do jogo. Às vezes, o jogo inteiro, mas não é sempre. Finaliza no alvo? Não com a mesma eficiência que cria. Aproxima? Sim. As linhas estão próximas? Não. Aproxima que eu digo é lá do campo. Paulo Henrique, Ryan e o Tietê. Lado esquerdo, Nuno, Coutinho e Piton. Esses se aproximam. Esses dialogam, jogam perto. Mas as linhas estão espaçadas. O Vasco tomou contra-ataques ontem, como vem tomando constantemente nos seus jogos. De novo, a insistência com camisa 38 do Vasco, ela beira o absurdo. A quantidade de falhas que ele tem individual é gigante. É gigante. É impressionante como no Vasco da Gama falhar não significa nada. Óbvio que as opções no banco, em algumas posições, são bem ruins mesmo. Vide, mas aí a culpa também passa pelo treinador. Ah, o Lloyd está no banco. Porra, por isso tem que botar o Lloyd para ele fazer o que fez ontem. Atuação ridícula. Ridícula. O Vasco gastou 2 milhões de dólares nele. É sério mesmo isso? O Lloyd com contrato até 2027. Ah, mas é um erro. Não. É mais um erro. O Lloyd, o Jean Davi, o Maxime, o Garré. Porra, o Vasco não acerta. Será que é só azar? Pô, o Carboneiro veio do Racing, emprestado, 350 mil dólares. Será que não pode pegar emprestado com opção de compra? Já tem que logo comprar? Ah, mas pode ser isso com o Andrés Gomes. Ok, mas é tão difícil fazer esse modelo de negócio? Ou o Vasco é logo cacifar? Não, vou trazer o cara... Pô, meu irmão, quem era o Lloyd na fila do pão? Qual era a história do Lloyd Augusto? Qual era a história do Jean Davi? Ah, ele é da seleção chilena. Pô, legal, a seleção chilena tá voando, né? Não esquece. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas o Pulgar é da seleção chilena. Ok, mas esse já está testado e aprovado. O Jean, traz por empréstimo. O que for para fazer teste, traz por empréstimo. Até para você testar. Pô, deu certo, não deu, devolvi, não vou exercer a opção de compra. Simples assim. Mas o Vasco acha que é bom negócio pagar parcelado. Negócio ruim pagar parcelado é pior ainda, porque tu vai arrastando e fala assim, caramba, tem que pagar aí. Pô, meu irmão. Então, voltando a falar do Diniz. Eu quero entender por que o zagueiro Luiz Gustavo não entra mais. Por que a zaga do Vasco não pode ser formada por Maurício Lemos e Luiz Gustavo? Eu já ouvi de pessoas de dentro do Vasco que o Diniz entende que o Luiz Gustavo não tem a característica de um zagueiro construtor, que é a forma como ele gosta de jogar. Ok. O João Vitor é construtor? Só se for de lambanças. Ele se manda para o ataque, quantas vezes o lance vira um perigo? Ele está 2 anos no Vasco, se eu citar 5 lances de perigo, vou estar citando muito. Que viram gols, então, vou reduzir para 2. Ele se manda, deixa uma avenida nas costas dele, cruza da intermediária de qualquer jeito. Cara, ele não é um zagueiro construtor. O zagueiro construtor, por exemplo, é o Léo Pereira, é o Léo Ortiz no Flamengo, é o Thiago Silva no Fluminense. Esses são zagueiros construtores. Zagueiro, Alexandre Barbosa. Aliás, se nós fizermos um exercício em termos financeiros, já que eu falei sobre dinheiro também aqui, quantas contratações o scout do Botafogo trouxe no 0800? Barbosa, Igor Jesus, Marçal. Cara, for enumerar aqui, tem mais. Rapidamente vieram aqui à cabeça esses. E o que viraram esses jogadores? Todos campeões pelo Botafogo. Será que é tão difícil achar assim jogador livre no mercado em condições? Já que o Vasco não tem dinheiro, aí ele traz o Thiago Mendes.
Mas para pagar 650 mil dólares, R$ 1.000, perdão, eu duvido que o Igor Jesus ganhasse isso quando chegou no Botafogo. E é um artilheiro. Então, o problema do Vasco não é a falta do dinheiro, é o pouco dinheiro mal usado. Desculpa. E aí é uma decepção com o Pedrinho, com o Felipe, com o Marcelo Santana. O Admar está chegando agora. Mas assim, é decepcionante as escolhas. Esse vídeo de hoje em um tom de cobrança geral. Quero já trazer esse assunto aqui, cobrando todos os responsáveis, jogadores, diretoria, departamento de futebol, comissão técnica, porque nesse momento é crucial, faltando poucas rodadas para terminar o primeiro turno, é muito importante uma virada de chave. É muito importante uma mudança completa. A começar nas contratações, a começar pelo lado defensivo, nós vamos falar sobre isso, porque é o seguinte, não dá. O Vasco não vence desde o dia 12 de junho de 2025. São 7 jogos, 3 derrotas e uma eliminação humilhante diante na Copa Sul-Americana e 4 empates, onde existe a narrativa que o Vasco joga bem, não consegue concluir gols, e ontem, após o Vasco conseguir empatar o jogo, dando uma esperança para o torcedor, conseguiu mais uma vez num erro defensivo, num contra-ataque, tomar o terceiro gol. E assim, é muito frustrante. O sentimento ainda do torcedor é de frustração. E a preocupação é nesse momento. O torcedor que está cansado, o torcedor que manteve o Vasco na Série A em 2023, o torcedor que em 2024 abraçou o time, apoiou o time até chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, vai vendo que 2025 a cena se repete, o roteiro se repete do Vasco lutar, brigar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é frustrante, isso é um tapa, um soco sem mão na cara do torcedor. E não dá mais, o torcedor está cansado e aqui vai a nossa cobrança. Trabalho do Diniz, trabalho da diretoria, até mesmo do Admar Lopes, que retornou da Europa, nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar nesse momento sobre o trabalho do Diniz, a avaliação até aqui. São, nesse momento, 14 jogos, 13 vitórias, 6 derrotas, 5 empates, 36% de aproveitamento. Ontem, na coletiva de imprensa, o Diniz foi questionado sobre o lado psicológico dos jogadores. Ele chegou a falar que é claro que está todo mundo cabisbaixo, triste pelo resultado. Ele foi questionado em relação a contratações e ele falou, olha, essa pergunta é repetida. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que o Vasco tinha problemas, limitações financeiras. E ele falou, eu tenho um bom elenco. Na concepção do Diniz, ele tem um bom elenco. Mas, na realidade, a gente sabe das limitações do elenco. A gente sabe que o problema do Vasco hoje, principalmente no setor defensivo, está gritando. Está gritando por socorro, por uma emergência em relação a contratações. E o Diniz vai precisar buscar uma solução. A informação que se tem é que o Admar Lopes, inclusive, já voltou ao Brasil, estava com a delegação do Vasco contra o Mirassol, né, que tem essa missão de fechar a negociação com o Carlos Andrés Gomes. Basicamente, para o ataque do Vasco hoje, é uma boa contratação. É um jogador bom, que vai com certeza ali reforçar o setor ofensivo. Claro que é considerado nesse momento uma negociação muito cara, o Vasco vem tratando ali a opção de compra, a obrigação de compra vai chegar por empréstimo, no final do contrato de empréstimo vai chegar como obrigação de compra, o Vasco vai ter que dar uma compensação pelo valor do empréstimo, mas precisa, até porque ficou nítido, ficou muito claro ontem com a atuação do Lloyd Augusto, que o Lloyd ele não consegue, ele até treina bem, mas no jogo ele não consegue implementar o dia a dia. Chega uma hora que o Diniz vira pro banco e faz aquela reação, né? Não dá. Chega até a xingar um palavrão e falar, abaixa a cabeça e, assim, não dá. Né? Claramente, o Lloyd em campo, num jogo ali decisivo, num jogo importante, ele não dá muitas alternativas. Ele tenta fazer o X1, um drible, acaba fazendo 2 faltas, né, muito parecidas. E assim, você olha o futebol brasileiro hoje, você vê o jogador, por exemplo, o centroavante do Mirassol, o Da Costa. É um cara que vem se destacando, fez gol contra o Santos, fez gol contra o Vasco. São jogadores que estão ali, claro, no Mirassol você não tem aquela pressão, mas é um time organizado, é um time bem ajustado. E você olha para a condição do Vasco, uma partida como essa, que era para uma virada de chave, o Vasco estava muito mais perto do terceiro gol do que o Mirassol. No contra-ataque, numa marcação espaçada, o Vasco já estava ali, acaba saindo da partida, se desconectando da partida,
uma falta de atenção, mais uma vez, da marcação ali entre tinha o Puma, tinha o João Vitor, mais uma vez, e o Thiago Mendes, né? Que o Diniz, ele sempre traz um volante para ser zagueiro. São algumas escolhas do Diniz que não dá para entender. Né? Você, muitas vezes, ou ele traz o Hugo Moura para ser zagueiro, ontem ele já trouxe o Thiago Mendes para ser zagueiro, e assim, essa alternativa, essa escolha, a única coisa que dá para entender dessas substituições do Diniz é que o Vasco clama por um bom zagueiro. É que o Vasco, nesse momento, grita para a contratação de um bom zagueiro. E é o que nós vamos cobrar aqui agora a diretoria. O vídeo hoje é em tom de cobrança geral. Cobrança ao Diniz, cobrança aos jogadores, cobrança ao Admar, para solucionar logo essa contratação em relação a atacante. E a diretoria, que precisa agora dar uma opção para o Diniz, dar opções para o Diniz. Contratar um bom zagueiro. Esse é o caminho agora. Essa semana, se desdobrar, se esforçar, porque o caldo não pode entornar.